Gente, boa noite. Eu queria só trazer aqui uma situação que eu vivenciei esses últimos meses, não só esses últimos meses, mas essa semana também. E aí eu queria compartilhar com vocês e fazer com que todos possam refletir, né? Quando a gente passa por certas situações na nossa vida, e até pegando um pouquinho o gatilho da Sabrina e da Michele, dependendo da situação, a gente pode adquirir traumas, né? E também pode estar adquirindo, às vezes, bloqueios ou uma autodefesa, né? Dependendo da situação que ocorra. Só que, assim, eu venho percebendo muito que, às vezes, a forma com que a gente se relaciona com o outro, né, dependendo da situação, e se a gente não tiver cuidado, a gente pode acionar esses traumas e também pode acionar esses bloqueios, essa autodefesa. E, muitas das vezes, a gente esquece que a forma com que a gente fala ou pode elevar ou pode destruir alguém. Dependendo, né, do momento que a pessoa está passando ali no momento, do equilíbrio emocional, do estado emocional da pessoa. Nos últimos meses, eu passei por algumas situações, né, que eu precisei me equilibrar emocionalmente, mas eu acabei ficando num nível de energia, né, muito baixo, e alguns pensamentos acabaram tomando a minha forma de pensar, os meus sentimentos. E aí é engraçado porque naquele momento, aquilo ali que as pessoas falavam para mim, dependendo da situação, parecia que a pessoa estava me esfaqueando de tão intenso e tão dolorido que era aquilo para mim, tão doloroso. E aí eu fiquei pensando sobre isso, como as pessoas às vezes não têm o autocuidado com o próximo, de perceber, ter essa percepção se a pessoa está bem ou se não está, ou às vezes não ter essa percepção de entender o estado da pessoa naquele momento, né? E eu queria trazer isso para vocês, para que vocês possam olhar, né, o outro com um pouquinho mais de cuidado, o próximo com um pouquinho mais de cuidado. Porque aquilo, às vezes, que não dói em você, dói no outro. De uma forma muito mais intensa, muito mais dolorosa, né, do que você possa imaginar. Às vezes, uma palavra ou eleva a pessoa ou acaba de destruir ela. E a gente não pensa dessa forma, não se coloca no lugar do outro, não tem esse autocuidado. Essa semana, hoje é quinta, né? Terça-feira, eu fui no médico e tinha várias, como é que fala? Estagiário, não sei, residente no hospital, aprendendo. E uma das residentes não teve o autocuidado, né, de ter uma análise mais completa para passar um diagnóstico. E ela falou algo ali no momento, se eu não tivesse, naquele momento ali, com a minha mente mais firme, mais centrada, mais confiante, eu poderia, naquele momento, ter desabado com o que ela falou para mim. Por tudo que eu já passei no passado, né? Por coisas que eu passei recentemente. E aí eu fiquei pensando, por que eles não, quando tem os professores, que são os médicos, esquece exatamente de passar isso para os alunos. Tenham autocuidado com seus pacientes, né? Porque ninguém sabe como é que está o estado mental daquele paciente.
Se ele está bem, se ele está mal, se ele vai receber aquela notícia de uma forma tranquila ou não. E não só em questão do que eu passei essa semana, mas de toda a trajetória, né? Eu sempre busco, antes de falar alguma coisa com alguém, tentar entender como é que a pessoa está naquele momento. Tentar entender se ela está bem, se ela não está. Pelo menos uma autoanálise rápida, para que eu não venha machucar ela de uma forma mais intensa, ou dependendo do que eu falar, às vezes para mim não é nada, é uma bobeira, e às vezes para aquela pessoa ali, aquilo que eu esteja falando vai machucar. Às vezes é uma brincadeira. Se eu não estiver bem, eu posso me sentir mal com aquilo ali. Eu passei recentemente por uma mini depressão, se assim eu posso dizer, que não foi legal, né? E que tudo que falavam para mim era muito intenso e eu levava ao pé da letra. E eu não sou assim. Eu sou uma pessoa que eu gosto de, tipo, foi. Não fico tentando me prender muito àquilo ali. Mas naquele momento eu não estava bem. Naquele momento, tudo que se falava me machucava. Então, é para a gente entender, né? Buscar isso dentro da gente, de ter esse cuidado, de olhar para o outro e falar assim, pô, ele não está bem, ele não está legal. Então, eu não vou falar isso agora, não é o momento. Não é o momento talvez dessa brincadeira, talvez não é o momento de trazer esse contexto. Às vezes a pessoa está mais sensível e às vezes a gente não compreende, porque a gente não sabe um contexto geral do que ela está passando. A gente não sabe mais profundamente do que ela está vivenciando. Então é mais fácil julgar, é mais fácil apontar o dedo e falar assim, é bobeira, ela está assim por bobeira. Então não tem tanta importância, o sentimento dela não tem tanta importância. Então, para que a gente possa ter esse cuidado, não só com as pessoas da rua, com as pessoas dentro de casa, né? Olhar um pouquinho mais e falar assim, calma aí, meu parceiro não tá legal, a minha parceira não tá legal, meu filho não tá legal, meu amigo não tá legal, né? E graças a Deus eu tive ajuda, eu pedi ajuda, eu tive essa sensibilidade de perceber que eu não estava bem e pedir ajuda, né? E eu tive essa ajuda. E as pessoas que não conseguem perceber? E as pessoas que não conseguem pedir, né? Então, a gente tem que ter essa delicadeza, né? Esse discernimento para perceber quando o outro não está bem. Queria deixar isso para vocês pensarem um pouco sobre isso, né? Sobre esse contexto que eu trouxe aqui. É breve, né? Não é algo muito longo, mas eu acho que é profundo, né? Olhar para o outro como se estivesse olhando para si, né? Porque não falam que a gente é um espelho? Então, se eu falo algo para o outro que vai machucar, eu estou me machucando, de uma certa forma. E se eu não tenho essa delicadeza de perceber que o outro não está bem, então eu não tenho a delicadeza de perceber quando eu não estou bem. Então, assim, a gente realmente olhar com uma profundidade maior, né? Aqui, todo mundo aqui no corpo de médios, a gente busca olhar para o outro e perceber. Só que às vezes nem a gente percebe. Às vezes o outro percebe, você não está legal, você não está bem, está acontecendo alguma coisa. Algo que a gente mesmo não conseguiu perceber, mas que foi transmitido através do corpo, de uma certa forma. Porque o corpo fala, né? E aí o outro, já conhecendo um pouquinho da nossa personalidade, conhecendo um pouquinho o nosso jeito, consegue ter essa percepção de falar, olha, você não está legal. Quer ajuda, precisa de ajuda, quer conversar. E às vezes isso é bom, a gente botar para fora as coisas que estão dentro da gente e se libertar daquilo ali, que muitas das vezes nem percebemos. Então, assim, eu queria deixar isso para que vocês pudessem refletir, né? Pudessem também pensar um pouquinho no próximo,
ter essa delicadeza de olhar para o próximo, até mesmo para as brincadeiras, dependendo do contexto. Às vezes pode ser uma pessoa que você convive 24 horas por dia, mas vai chegar um momento que ela não vai estar bem. Vai chegar um momento que a única coisa que ela quer é a sua compreensão, de entender que ela não está bem. De chegar ali e falar, olha, eu te amo, independente da forma que você esteja. Então, isso é a importância. Às vezes a gente erra, e muito, o tempo todo. Só que às vezes a gente não quer ouvir que a gente está errado. É só naquele breve momento. A gente só precisa de ser acolhido naquele momento. Eu passei por isso. Eu precisava ser acolhida. Então, eu não estava no momento de ouvir os meus erros, só de ser acolhida. E às vezes a gente passa muito por isso. A gente só quer ser acolhida e escutar. Vai ficar tudo bem. Depois, quando a gente perceber que a gente está melhor, aí pode vir e falar o que tem que ser dito, que a gente já vai estar melhor. A gente vai compreender melhor, não vai machucar tanto, né? Então é isso, gente. Eu queria deixar isso para que vocês pudessem refletir, entender, né? E compreender o outro, né? E passar um pouco do amor quando o outro precisar. E não julgar ou apunhalar, terminar de executar, porque é muito triste quando a gente precisa desse momento de ajuda e a gente não tem. A gente só tem críticas, julgamentos, e falar que você tá é besteira, falar que você não tem, que você está daquela forma porque você quer. E isso machuca profundamente. Dependendo da pessoa, às vezes ela não consegue nem sair desse estado, né? Então, ter esse autocuidado com o próximo, principalmente com nossos filhos, com nosso marido, com nossos amigos, nossos colegas, pessoas estranhas, né? Porque se somos iguais, né, diante de Deus, e se somos reflexo, se a gente faz isso com o outro, acaba fazendo conosco, né? É isso. Obrigada.